Você já jogou xadrez? Bom, é um jogo bem interessante, né? Onde você tem 16 peças de cada lado, né? Peças iguais, só que o que diferencia são as cores delas, né? As pretas e as brancas, né? Qual o principal objetivo do xadrez? Capturar, né? Dar o checkmate no rei do seu adversário, né? Mas o que a matemática tem sobre esse jogo, né? O que podemos envolver ela? Bom, em si, a matemática e o xadrez são jogos e uma matéria que andam no lado a lado. Não dá para ter o xadrez sem a matemática, como a matemática não pode ser tirada do xadrez. São um jogo de estratégia que envolve muitos cálculos e números, que pode acontecer um simples jogo onde você vai mexendo as peças até chegar no seu objetivo de capturar o rei, né? Mas o que hoje teremos a ver com o xadrez e a matemática? Vamos falar um pouquinho sobre a origem do xadrez, né? Em si é uma origem meio conturbada, você pode ouvir várias histórias que o xadrez tem origem em tal país, em tal região, em tal ano, mas varia muito de acordo com a fonte, né? Mas hoje vamos falar sobre uma lenda do rei na Índia, o rei Sharan, a lenda do rei Sharan, que envolve a origem do xadrez, né? Como o xadrez se originou, né? Mas em si a gente não vai falar muito do jogo, vai falar sobre um pepino que esse rei se envolveu a partir de uma promessa envolvendo grãos de trigo. É uma coisa bem doida, né? Xadrez, promessa, grãos de trigo, uma dívida eterna. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje vamos falar sobre curiosidades e histórias da matemática, né? Hoje vamos envolver um dos melhores jogos, acho que já feitos pela humanidade, xadrez, e a boa e velha matemática. O que esses dois juntos podem nos proporcionar? E hoje vamos discutir uma lenda que envolve os dois nas curiosidades e histórias da matemática. Então, hoje vamos falar sobre a lenda do rei Sharan, o rei da Índia, que se envolveu numa dívida eterna por causa do xadrez. Então, bora lá para nosso vídeo de curiosidades e histórias da matemática. Hoje, xadrez. Simbora! Bom, então bora falar um pouquinho melhor sobre a lenda do rei Sharan. Acho que até fica uma pequena observação de que essa lenda varia muito a história de onde você for ver, né? Eu vou contar uma versão que foi até a que eu vi uns livros e tudo mais, só que, varia um pouco, né? Tem algumas que contam que era um rei da Índia depressivo, que aí um jovem apresentou um jogo de tabuleiro que desenvolveu, e aí o rei, ele, no final, meio que aliviou ele da depressão e animou ele novamente, né? Só que aí, no final, a parte final da história é a mesma, né? Só que o início varia muito de onde você vai ver a fonte, né? De qual lugar está sendo contada a história. Então, eu tô iniciando falando desta, porque aqui eu iria contar um pouco diferente, caso você já conheça essa lenda de algum outro lugar. Então, você pode ter ouvido variações dela, beleza? Bom, mas bora lá para a lenda em si, né? A lenda do rei Sharan. Bom, conta que a origem do xadrez está ligado diretamente com a Índia. Havia esse rei Sharan, ele soube que um professor chamado Sesha desenvolveu um jogo de tabuleiro. E esse jogo, ele era muito interessante. Era o que o pessoal contava, né? Então esse rei convidou esse professor para ir no seu palácio para poder mostrar esse jogo para ele poder aprender e poder entender melhor o porquê que as pessoas comentavam sobre o jogo chamado xadrez, né? Chegando no palácio, depois de ter ensinado e começado a jogar algumas partidas com o rei, ele simplesmente se encantou. O rei da Índia adorou o jogo. Ele estava entusiasmado, encantado com o que havia sido apresentado para ele. Um simples jogo de tabuleiro com um total de 32 peças, 16 para cada lado, né? Encantou o rei. Porque principalmente com as suas variações, possibilidades de jogadas, que o jogo não era o mesmo sempre, não. Podia sempre modificar e fazer várias e várias jogadas diferentes com qualquer partida, durante ou em outras e outras partidas, né? Então o rei, ele simplesmente se encantou com o jogo xadrez, né? E por causa desse grande jogo que o professor Sessa tinha realizado, o rei prometeu a ele que iria dar qualquer coisa para ele. O rei chegou para o professor e disse que ele poderia pedir o que quiser que o rei iria dar para ele. Aí o professor, por hora ele ficou quieto, até o rei insistindo para ele perder a timidez e pediu o que quisesse. Aí o professor, ele pediu um pequeno tempo para ele poder pensar no que ele iria solicitar ao rei, né? Qual seria o pedido dele? Ele podia pedir o que quiser, terras, dinheiro, mulheres, não tinha cláusula impedindo o que ele queria, né?
O que ele pedisse, o rei iria providenciar para ele, né? E aí o César, ele incrivelmente fez um pedido que surpreendeu o rei, que foi grãos de trigo. Ele só pediu isso. Eu quero grãos de trigo, rei. Só que ele pediu uma condição. Ele pediu os grãos de trigo a partir do tabuleiro de xadrez do jogo que ele tinha desenvolvido, né? Ele pediu da seguinte condição. Ele falou que ele queria uma quantidade de grãos de trigo para cada casa do xadrez. Então ele falou, eu quero 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 grãos para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta, 16 para a quinta, 32 para a sexta, 64 para a sétima, 128 para a oitava e assim sucessivamente, até chegar na casa de número 64, tá bom? Até chegar ali. Resumindo, ele pediu para dobrar, duplicar a quantidade de grãos de casa em casa. Então, 1 grão duplica 2, duplica 4, duplica 8, 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente até chegar na casa de número 64. Por hora, o rei ele não entendeu o pedido do professor, né? Porque era um pedido tão simples que ele achou que seria tranquilo de realizar, né? Ele pensava que o professor ia pedir dinheiro, terras ou qualquer outra coisa do tipo. Mas no final ele só pediu grãos. Aí ele falou que iria realizar o pedido do professor, só pediu um tempo para que os matemáticos deles, né, o pessoal lá, pudesse calcular quanto de grão o rei teria que entregar a esse professor para poder cumprir com a promessa que o rei disse que iria dar o que quisesse para o professor, né? Beleza, tempo se passou. E aí os matemáticos, quando foram para o rei, aí o rei ele perguntou o que aconteceu, tipo, cumpriram com a promessa, entregaram a quantidade de grãos que eu falei que iria entregar para o professor, e os matemáticos falaram que não, porque em tese era impossível eles entregar. O rei até contestou e disse que ele teria que entregar porque ele prometeu fazer a entrega dos grãos, só que os matemáticos falaram que não poderiam fazer essa entrega porque o rei não tinha grãos suficientes. Até o mesmo se contestou, como é possível no meu reinado, né? Ele era comandante da Índia, como não é possível ter a quantidade de grãos para que eu possa cumprir com a minha promessa de entregar os grãos ao professor, né? Porque no final o que os matemáticos calcularam foi que, efetuando essa duplicação, né, até chegar na casa de número 64, o rei devia nada mais nada menos do que 18 quintilhões de grãos ao professor. Você tem ideia do que significa quintilhões? É o número 18 seguido de 18 zeros. Então o rei simplesmente devia 18 quintilhões de grãos ao professor, fazendo a duplicação até chegar na casa 64. E os matemáticos falaram para o rei que se eles juntassem 2.000 anos de produções de todo mundo, aí talvez seria provável que eles conseguissem pagar a promessa ao professor. Então, no final, o rei ele não conseguiu cumprir com a sua promessa, porque simplesmente essa soma, essa duplicação até a casa 64, dava um resultado extremamente absurdo. Então, esse professor, no final, o rei achava que era um pedido bem simples, algo assim irrelevante, no final se tornou uma grande dor de cabeça para ele, porque simplesmente você dever 18 quintilhões de grãos é uma coisa absurda. E você pensar que se você juntar toda a produção do mundo durante 2.000 anos, considerando que sempre vai produzir grande quantidade, possivelmente você teria conseguido produzir tudo que deveria ao professor. No final, então, ele não ia conseguir, nem as gerações desse professor iriam conseguir usufruir de todo o grão que deveria, porque é uma coisa extremamente absurda. E essa história eu acho interessante, que envolve um jogo, que esse jogo, o xadrez, eu acho ele às vezes um jogo bem subestimado pelas pessoas, porque a matemática que envolve ele, mas a questão de estratégia, o raciocínio que ele desenvolve na pessoa, é um jogo extremamente interessante. Só que o principal é, como eu tinha dito anteriormente, né, muitas pessoas não veem a matemática que tem por trás desse jogo. Ou, por exemplo, a lenda do rei Sharan, que envolve a matemática e o xadrez, né? Um conto bem interessante, que mostra, né, que uma simples soma 1 mais 2, 4, 6, 128, até a casa 64 não vai dar lá essas coisas. E deu um valor de quintilhões. O número 1 seguido de 18 zeros. No caso, 18 quintilhões. 18 seguido de 18 zeros, né?
E aí, essa foi a lenda do rei Sharon, que no caso é uma das lendas que conta assim a possível origem do xadrez, porque em si a origem do xadrez ainda é uma história assim que você pode ver várias e várias fontes contando histórias diferentes. Eu já vi gente, fontes dizendo que a origem do xadrez estava ligada à Europa, outros que era relacionada à Ásia. Então, tipo, varia muito de onde você for ler qual vai ser realmente a origem do xadrez. E tem uma dessas origens, a lenda do rei Sharon, que conta, né, que um jogo desenvolvido por um professor, né, onde ele se encantou e prometeu entregar qualquer coisa para essa pessoa por causa do jogo incrível que ela fez, né? Só que no final ela levou foi uma grande dor de cabeça por causa do valor exorbitante que esse jogo proporcionou a ele em relação a simples grãos de trigo. Mas aí, pessoal, você já ouviu falar na lei, ó? Você já ouviu falar na lenda do rei Sharon? Já tinha ouvido falar dessa história dos grãos de trigo e está assim diretamente relacionado à origem do jogo do xadrez? Bom, então essa aqui é nossas curiosidades e histórias da matemática, né? Hoje falando sobre um jogo que envolve muita matemática, né? Só que no caso, uma lenda, né? E futuramente eu quero trazer mais vídeos sobre o xadrez, porque as possibilidades de jogadas, os números que envolvem o xadrez são números extremamente gigantescos e, tipo, é muito doido quando você envolve a matemática e o xadrez. Então, possivelmente eu quero trazer outras histórias que envolvem o bom e velho xadrez. Bom, pessoal, mas hoje está aqui a nossa curiosidade e histórias da matemática do dia, né? Hoje sobre a lenda do rei de Sherra, né? E do professor Sersa contando, né? O pepino que esse rei se envolveu ao fazer qualquer promessa, né? E o professor, que não foi nada besta, né? Já pediu uma coisa que tecnicamente era impossível de ser realizada. Bom, mas então aqui fica nossas histórias e curiosidades do dia. Agradeço muito pela sua atenção e você já sabe, peço, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, né? E também peço, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e no TikTok, para não perder nenhuma novidade, pessoal. E aguardo você na nossa próxima curiosidade e histórias da matemática. Também peço, deixe sua curiosidade, o que você quer saber sobre a matemática. A gente pode fazer um vídeo contando uma história ou tirando dúvida que vocês mesmo queiram. Beleza, então, pessoal? Então, por aqui eu finalizo esse vídeo de hoje. Agradeço muito pela atenção e falou, até a próxima!